fazer uma pergunta para você mesmo que está aí nos acompanhando. O seu orçamento nós estamos em 2023. Imagine você viver neste momento que nós temos aí com uma inflação de 12% ao ano, sem contar com o lucro dos bancos, que aí eleva essa inflação para 20%, que eles chamam de spread bancário, né? Você viver com essa situação econômica do país, mas com o salário de 2009. Esta é a situação das universidades públicas federais, algumas estaduais, escolas técnicas, que nós chegamos no país. E mesmo assim, há um esforço para que o nosso parque tecnológico funcione, a nossa pesquisa dê resultado. E nós vimos agora, há 3 anos atrás, o que a ciência brasileira foi capaz de fazer, a universidade, eu vou falar especificamente da Universidade Federal de Alagoas, que teve o reitor reeleito, José Aldo Tonholo. Quero dizer para ele que é uma honra entrevistá-lo algumas vezes. E nesse momento, já que já estamos chegando na virada, final de um período, de um ano que deve ter sido difícil para a universidade, para ele, a universidade que tem aí quase uma população de quase 45 mil pessoas, 28 mil estudantes, né, em 102 cursos. Não deve ter sido fácil, não. E trabalhar pela reeleição sem usar de velhas táticas, de abusar do poder político e econômico e, mesmo assim, vencer uma parada que não é muito difícil. Eu vou começar com uma provocação. Como é viver com o salário de 10 anos atrás? Como é que tem sido? Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado pela atenção de sempre, Arnaldo. Agora, só sabe o que é viver desvestindo um santo para vestir outro ou puxando o cobertor? Quem nasceu pobre como eu nasci, né? E tive que fazer se vira nos 30 a vida toda, né? Você é mestre ou doutor? Eu sou doutor, Arnaldo, mas eu venho de uma família bastante humilde. Eu venho de uma família de pai e mãe que eram trabalhadores de chão de fábrica das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Então, desde pequenininho, uma coisa que eu aprendi é tirar o máximo proveito daquele pouco que a gente tem. Quer dizer, centavo tem valor. Cada centavo tem valor. E é isso que a gente está fazendo na universidade, né? É conseguir sobreviver sem perder a dignidade. Está difícil, mas a gente está conseguindo fazer as coisas funcionar. Eu acho que, apesar dos pesares, apesar do corte, a nossa universidade está aí, está mostrando para que serve. E o melhor exemplo disso a própria população está vendo, né? Está vendo na Bienal, está vendo na Semana de Ciência e Tecnologia, a gente teve o Simpet na semana passada, está vendo na formatura da Medicina Arapiraca, em que eu tive o privilégio de contar com o governador. Quer dizer, a primeira turma de medicina? Terceira turma já de Medicina Arapiraca, 25 formandos, com o governador presente, com o prefeito presente, e a gente formou... Os primeiros médicos, né, médicos em 3 turmas, de Arapiraca. Do Agreste, né? E formados. E um dos meninos que formou, está até na mídia nacional aí, de São Sebastião. Que o pai era cortador de cana. Que o pai era cortador de cana. Né? E aí a gente tem a chance de fazer essa transformação no estado de Alagoas. Aí você vai falar, só quem viveu com pouco é que consegue dar valor e faz render, né, aquele pouco que tem. Eu acho que a gente está fazendo isso, mas só que está começando a ficar chato, viu, Arnaldo? Está cansando, viu? Eu vou, não querendo te atrapalhar, mas já te atrapalhando, eu venho acompanhando a história da Universidade Federal de Alagoas, das escolas técnicas, da Escola Técnica, do Instituto Federal de Educação, a quem eu mando um abraço a todos lá, o reitor, os pró-reitores, amigos queridos, mas não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Por exemplo, a UFAL tem uma estrutura muito forte que hoje é um suporte. Vocês fizeram um trabalho importantíssimo na fase mais dura da pandemia, em 2020, né? E mesmo assim não melhorou o orçamento, só houve corte. Para esse ano, nós temos corte também? Rapaz, nós recebemos a proposta preliminar da lei orçamentária, né, a PELOA, e na PELOA nós estamos com o orçamento do ano passado, ou seja, a gente está reproduzindo o orçamento de 2009. Melhorou, né? Porque você estava com o orçamento de 2009, você já está com o orçamento de um ano atrás, né? De um ano atrás, que é o de 2009. Então, agora eu estou com um orçamento de 14 anos e não mais de 13, né? É verdade. Mas, Arnaldo, eu estou muito confiante que a gente vai ter uma revirada aí, né? Esse ano a gente chegou com um orçamento com corte de origem. Nós conseguimos ainda no ano passado mobilizar a bancada federal para evitar que o corte fosse mais substancial.
a gente conseguiu uma pequena emenda de bancada, né, do sistema Andifes, que é da Associação dos Reitores, compensou um pouco o nosso orçamento, mas mesmo assim a gente ainda tem passivo muito grande. Hoje, a gente está numa universidade que, do ponto de vista acadêmico, ninguém questiona o nosso a fazer. Nós estamos com curso de pós-graduação melhorando de conceito, curso de graduação melhorando de conceito, produção científica top de linha, pesquisadores da UFAL relacionados na lista dos mais influentes do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, o seu salas parque de aula tecnológico sucateado. Lógico, as salas de aula estão caindo aos pedaços, os ônibus, carros, transporte, isso está caótico, a gente não está conseguindo ir para campo. Mas aí tem o outro lado da moeda, né? Do ponto de vista acadêmico, apesar da infraestrutura deficitária, a gente está avançando e está avançando muito. Sabe por quê? Porque a gente tem o que tem de melhor lá na universidade. A gente boa da universidade. Os técnicos, 1.700, os docentes, 1.700 e os 20 e tantos mil, quase 28 mil estudantes, 24, 25 mil estudantes nesse momento, que a gente está aí na fase de receber novos estudantes, que fazem a diferença junto com os nossos terceirizados para fazer essa universidade funcionar e para dar uma resposta para o Estado. Você viu a Bienal. Foi né? Perfeito. A Bienal... Nossa Senhora. A Bienal, Arnaldo, foi a Bienal, né, do retorno, né, da resiliência, da resistência. E todos os dias? Com público? Teve dia que a gente teve que fechar os portões da Bienal porque não comportava mais ninguém no centro de convenções. Né? A informação que eu tenho é que é a primeira vez que o centro de convenções teve que ser fechado porque não comportava mais ninguém. Né? E aí que está, ó. A Bienal era para vender livro e a população comprando livro. Em 10 dias de Bienal, nós vendemos mais livros no estado de Alagoas do que a gente comprou livros pela internet ou nas lojas físicas nos anos que antecederam, nos 4 anos. Então, é a cultura chegando a todo vapor aí na sociedade alagoana, né, com muita força, voltando. Conversar com o professor José Aldo Tonholo é um banho de otimismo. Mas não dá para a gente, porque ele consegue, na fase mais difícil, talvez, da UFAL, nesses últimos anos, que não tem dinheiro, só corte. A palavra lá-chave é corte. Você fecha o ano no azul ou no vermelho? Não, a gente já está no vermelho, né? Nosso orçamento desse ano foi perto de 103, 104 milhões de reais, o discricionário. O discricionário é aquele aberto... que a gente usa para pagar conta de água, de luz, de carro, de comprar computador, né? de trocar o carro, né? Que a gente não trocou, porque não deu. Mas esse ano a gente diz que, infelizmente, sobrou ano no nosso orçamento. Se você entrar lá no site da execução das universidades, a Universidade Federal de Alagoas é a primeira em execução do país. Isso é péssimo. O primeiro significa que nós estamos com 99,8% do orçamento já executado. Por que é péssimo? Porque ainda tem 2 meses e meio pela frente, o nosso orçamento já zerou. Nós já executamos tudo. Né? É excelente. Quer dizer, vai fechar num déficit de quanto, mais ou menos? Tem ideia? Olha, a gente vai fechar... discricionário. Se você considerar 2 meses pela frente, né, então nós estamos aí com 1/6 do orçamento em déficit. Isso sem contar os cortes que a gente teve que fazer de limpeza, de segurança, né, de transporte, de passagem, de diária. Mantém o restaurante aberto? Restaurante está aberto, eu estou perguntando está planejado, gente. Porque sem restaurante não tem aula, né? 70% dos alunos... estudantes são vulneráveis. Se não tiver restaurante, ele vai assistir aula de barriga vazia. Ninguém tem aula de barriga vazia. Bolsa também, não? Não, bolsa a gente conseguiu manter. Esse ano a gente até aumentou um pouquinho, nós conseguimos um aumento com o FAPEAL, com o CNPq e um pouquinho do orçamento face aos ajustes que a gente fez nos contratos, que a gente chama de continuados. Então, a gente conseguiu enxugar um pouquinho os contratos, mas aí, Arnaldo, quem tem pouco tem que fazer valer muito. Sabe o que a gente está fazendo? Fórum de compras. Nós estamos racionalizando as nossas compras para comprar melhor e poder comprar mais com o mesmo dinheiro. Pregão eletrônico? Tudo na base do pregão eletrônico, mas estimulando fornecedores locais que estavam de fora do circuito. A UFAL, fazendo dinheiro circular no Estado, né? Perfeito. Olha só, no ano de 2020, a gente licitou areia e brita de uma empresa de Santa Marina, no Rio Grande do Sul. Como é que vai chegar uma brita de lá? Alguma coisa está errada. Aí a gente fez um trabalho de aproximação com o SEBRAE, com o Governo do Estado, com o Tribunal de Contas, com o Instituto Federal, e nós estamos estimulando os fornecedores locais a entregarem. Eles entregam com mais rapidez e mais barato.
melhor preço. Tá, isso é muito bom para a gente. Por que não era assim? Porque depende de uma logística de sensibilização e de preparar o empreendedor para que ele tenha competição no processo. Ele não sabe como fazer. A burocracia de uma compra pública é elevada. Então, a gente está treinando o fornecedor local para que ele possa ser habilitado para concorrer. Antes ele não era. Isso desgasta a universidade, mas na parceria com o FAO, com o SEBRAE, a gente começa a fazer isso, está fazendo diferença. Nós estamos falando aí, nós falamos de 100 e tantos milhões do discricionário, aquilo que você mantém a universidade funcionando. Mas quando a gente vai para o bolo, nós estamos falando de um orçamento anual de quanto? Esse ano, 19 milhões. O ano que vem, com as rubricas judiciais aí de decisões judiciais, a gente vai para 1,3. Bi. Nós estamos falando terceiro maior orçamento do Estado. O terceiro maior orçamento. 99% das prefeituras de Alagoas não tem esse orçamento. A prefeitura de Maceió tem um orçamento de 5 bilhões previsto para o próximo ano. Nós estamos falando de 1 bi e quanto? 1,3 no total com o hospital universitário, né? Só Arapiraca. É um pouco menor do que Arapiraca. Não, é maior que o de Arapiraca. Já é maior do que o de Arapiraca. É o terceiro maior do estado. Esse dinheiro circula em Alagoas. Fica todinho no estado de Alagoas. O orçamento do governo do estado, da prefeitura de Maceió, depois vem a Universidade Federal de Alagoas, o Instituto Federal de Alagoas, depois vem o hospital universitário. Somando o FAO com o da universidade, o da UFAO com o hospital universitário, a gente tem um orçamento que faz diferença para esse estado. Esse orçamento, quer dizer, essa estrutura da universidade, o hospital que acaba de completar, né? 50 anos, né? Ele é da UFAO ou da EBSER? Ele é da UFAO, gerido pela EBSER, ele atende ao UFAO. Ele é um hospital universitário, ele serve para formar alunos de saúde, da área de gestão, da área de engenharia, de arquitetura, a gente tem todos os profissionais formados lá dentro. O que me chama... É um campo de prática. É um campo de prática. O que me chamou a atenção nesses 50 anos é que ele está num processo, está fazendo alguns investimentos nesses 50 anos. Ele é uma estrutura do estado de Alagoas. Ele sobrevive com recursos da EBSER. E do SUS, porque o hospital universitário, ele atende 100% SUS. Então, hoje, o nosso maior cliente são as secretarias de saúde do município de Maceió, que é o maior, e das outras prefeituras que encaminham para lá a gente alagoana. E aí o secretário de saúde tem que fazer os pagamentos por isso pelo SUS. Essa relação SUS, Secretaria Municipais de Saúde e Hospital Universitário está funcionando? Funciona, é tensa, é dura, tá? Porque hoje o SUS tem uma complexidade, a gente tem uma questão de regulação que é complexa, uma questão dos pagamentos que é complexo, e o hospital universitário ele não é uma unidade de emergência, por exemplo, que também é 100% SUS. Né? A unidade de emergência é para atender as emergências. O hospital universitário ele é de alta complexidade. O que significa? A gente não atende só o caso... Não é um hospital porta aberta, né? Não é porta aberta, só é a porta aberta em duas situações, gravidez de risco e oncologia. Nas outras, não. Então, a gente não atende... Depende do encaminhamento. O encaminhamento tem que ser feito pelo sistema, pela regulação. Mas veja o seguinte, olha, uma mulher grávida é atendida pelo SUS. Só vai para o hospital universitário se ela for uma gravidez de risco. Não precisa de regulação. Aí passa pela regulação também. Uma pessoa que está com um problema ortopédico só vai para o hospital universitário se tiver um problema de ortopedia somado com um problema de imunologia, por exemplo. É um caso só complicado, senão vai para outro hospital do SUS. Só vai para o hospital universitário o caso mais complexo. Por quê? Como lá é um hospital de alta complexidade, em que a gente forma estudante para causas complexas que depois podem ser propagadas na vida do profissional, então nós temos uma delimitação de campo de atendimento. E aí a gente vai num problema, Arnaldo. Procedimento de alta complexidade custa mais caro. E equipamentos. Usa mais leito, usa mais tempo de internação e, por vezes, o nosso pagamento da pactuação de produtividade via SUS... E aí que a gente precisa melhorar? Fica lá embaixo. Aí a gente tem que melhorar um bocado. A parceria com a EBSER ajudou bastante. O hospital hoje funciona muito bem, né, com os servidores da EBSER e da Universidade Federal de Alagoas. Aliás, um time valiosíssimo. Os nossos servidores da universidade e da EBSER, que atuam no hospital universitário, são servidores de primeira linha. Não é à toa, Arnaldo, que a gente conseguiu agora, né, atingir a situação de quarto lugar da rede dos mais de 40 hospitais da EBSER em eficiência.
né? É um Quarto time de lugar da primeira. rede. Nós estamos falando aí de 50 hospitais, eu acho. Por aí, perto de 50 hospitais, entre ambulatórios, hospitais, clínicas, são 50. E o nosso time, durante a Covid, já que você falou da Covid, né, foi o hospital que mais devolveu cidadãos curados para a sociedade. Até o diretor lá me contou um episódio que teve uma paciente de vocês que, por conta do tratamento que recebeu, ela veio de Manaus. Virou alagoana. Está morando na Ponta Verde, trocou Manaus por Ponta Verde, né? Foi tão bem atendido aqui, mas é a praxe do hospital, né? Vamos voltar aqui, quer dizer, o hospital agora precisa de investimentos e precisa estreitar melhor, diminuir essa burocracia com o SUS, viu? né? Quer um spoiler aqui, ó? Preciso. Está chegando aqui fresquinho, uma tomografia nova para atender melhor a gente alagoana. Vai ser o único tomógrafo da rede pública que vai fazer tomografia padrão São Paulo? Sem contraste. Padrão top, eu não vou falar o nome lá do Hospital Top, não, para não dar Pode levantar falar, a bola não tem problema ele. não. Padrão Einstein, né? E a gente tem... Quer dizer, não precisa mais um paciente SUS ir para Não, vai ser atendido aqui. Como já está sendo, por exemplo, no acelerador linear, né? Hoje a gente tem um acelerador linear top de linha, de nível nacional, e agora está acabando de chegar o acessório dele, que vai permitir para o pessoal da oncologia fazer radiocirurgia. O que significa radiocirurgia? Você tem um tumor dentro da tua cabeça, né? No lugar de fazer abertura, quebrar o crânio e tal, você vai dosar os feixes de radiação especificamente lá, micrometricamente no lugar do tumor, e você vai ter uma recuperação muito mais rápida. Imagina, você está com um coracinho um carocinho no pulmão, no lugar de abrir o peito e fazer uma cirurgia invasiva, você vai fazer isso por radiação, controlando exatamente esse carocinho. E com chances de erro? Índice de recuperação muito melhor, muito menos invasivo. E nós vamos ter isso agora, e vai ser o único hospital da rede federal que vai fazer isso, radiocirurgia, né, para pacientes do SUS. Nós estamos entrevistando o reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tanholo, que está falando das dificuldades da melhoria do hospital universitário. Mas o seu parque tecnológico, eu já escrevi algumas matérias, que vem prestando um serviço e trabalha junto com a... Fundação de Pesquisa, Ampara a Pesquisa? A Fundação de Amparo à Pesquisa do que é a Estado, FAPEL. que nos apoia, a FAPEL. Mas a gente tem também a Fundepes, que é a nossa fundação. Ameaça, quando o nosso parque tecnológico vai mal, ameaça a nossa pesquisa, esses pesquisadores. E aí, o que temos de novidade? Mesmo nesse período difícil, os nossos pesquisadores conseguiram fazer pesquisa de qualidade, aumentaram nota dos cursos de pós-graduação, porque a gente teve o apoio da FAPEL. Mas hoje, por exemplo, os equipamentos de grande porte são equipamentos de 10 anos, 15 anos. Eles já não são mais competitivos em nível internacional. Nem tem peça mais de reposição, né? Alguns. Alguns já nem tem mais. Mas a gente começa a ver, por exemplo, essa semana eu já soube da aprovação de um projeto grande nosso de CT Infra, de mais de 10 milhões, que é recurso extra-orçamentário para comprar equipamento de grande porte, substituir alguns equipamentos, né? Então é uma concorrência nacional e a gente ficou muito bem colocado, vai ter esses recursos. Já estou vendo uma movimentação no governo federal para reabertura de editais para projetos específicos. Então, tem chance. Bolsas fomos garantidas? Bolsas, a gente ainda teve o aumento do valor, mas não teve o aumento para todos. Nós temos que ter aumento do valor da bolsa de permanência, que é para os estudantes vulneráveis. O governo federal não aumentou essa rubrica. E por falar em estudantes vulneráveis, nós temos 7 mil aí estudantes que, diante da crise que se instalou no mundo, né, o país, por consequência, e Alagoas não está fora desse contexto, né, nem desta conjuntura, perdeu 7 mil alunos na evasão escolar. E a UFAL estava no primeiro semestre fazendo um trabalho, já recuperou uma parte desses alunos? Rapaz, nós estamos fazendo uma busca ativa, trabalhando para dentro da universidade para garantir que quem entrou fica. E trabalhando para o lado de fora para permitir que todas as vagas ociosas sejam preenchidas. Nós estamos lançando hoje um edital de mais 340 vagas, que foram vagas ociosas do SISU, para o semestre que está começando daqui a pouquinho, final de outubro. Aí são 28 cursos de vários cursos de graduação que estão com vagas sobrando aqui, Delmiro Gouveia, no campus Arapiraca, no campus de Santana do Ipanema. Então, a nossa meta agora é, se precisar de botar a bicicleta com caixa de som do lado de fora para atrair estudante, nós vamos fazer isso. Laboratórios, como é que estamos? Os laboratórios estão precisando de uma levantada geral, salas de aula também, mas eu estou muito confiante com o que vem pela frente aí nesse novo cenário de governo federal, viu, Arnaldo? A relação do ministro
que foi um ex-governador do Nordeste, né? Do Nordeste, Camilo Santana. Qual é a relação dele com o ensino público federal, o ensino público das escolas técnicas, dos institutos federais de educação? Existe um momento de diferença entre o governo anterior e esse governo. Dessa vez a gente tem voz junto aos ministérios. Então, nesse momento mesmo, nós estamos com uma secretária do MEC aqui no estado de Alagoas participando de um evento, debatendo com a gente o tempo todo. Então, toda semana a relação tem alguém. Está próxima. Está muito mais próxima, a gente consegue dialogar. Só que o governo federal também está vivendo nesse ano do pão que o diabo amassou no ano passado. É o orçamento bomba que foi preparado no governo passado. Tanto que o próprio ministro já anunciou um corte, eu não sei se atinge as universidades federais, só do ensino público, 150 milhões de reais para poder fechar o ano, né? A Universidade Federal não vai afetar diretamente, mas vai afetar a CAPES e vai afetar o ensino básico. Afetar a CAPES como? A CAPES que lidera as bolsas de mestrado, de doutorado, as bolsas do exterior, né? Então vai ter alguma afetação aí. Mas, Arnaldo, apesar dos pesares, eu vou te dar a diferença de um governo que olha para a universidade como elemento de transformação. Nós já fomos chamados agora pelo governo federal, porque nós temos o curso de medicina em Arapiraca e aqui em Maceió. Os cursos são extremamente concorridos, são cursos de primeira linha. E o governo federal está muito graça, preocupado. Né? O filho do pobre não paga, né? Não só não paga, como entra e tem apoio para ficar na universidade. E tem a bolsa também para aqueles egressos? A maior parte tem bolsas, né, de permanência. Os que vêm da escola pública? Tem cotas sociais e tem as bolsas que são medidas com base no perfil psicossocial. Bom, mas o governo federal nos chamou para conversar agora. E já pode dar outro spoiler para você aqui? Por favor, nós queremos saber como os nossos filhos, os nossos netos vão poder ter acesso. Porque diz que a escola pública, muita gente pensa que a escola pública federal é dos ricos, mas 70%... Muito pelo contrário, é dos pobres. E eu tive colação de grau agora com um aluno boia fria, de medicina lá em Arapiraca, né? Então está fazendo a diferença. E o governo nos chamou agora, notícia boa, para estudantes que queiram fazer medicina. O curso de Maceió vai sair de 100 para 160 vagas em medicina e o curso de Arapiraca vai sair de 60 para 80 vagas. Um curso de medicina na escola particular, o senhor tem ideia de quanto custa a mensalidade? Mais de 10 mil reais, Arnaldo. Mais de 10 mil reais. Isso em qualquer escola particular de Alagoas e aqui do Nordeste. Na escola pública, quanto na UFAL, por exemplo, quanto o aluno que passa para o curso de medicina paga por mês? Zero. Por vezes tem bolsa de iniciação científica, de permanência, às vezes tem alimentação no restaurante universitário, às vezes tem residência na residência universitária, tem possibilidade de fazer programas de cooperação com o exterior e ir para fazer intercâmbio, pode participar dos programas de inovação, os programas de extensão, e eu te garanto que o estudante que sai formado pela Universidade Federal de Alagoas ou qualquer outra, sai um estudante que não deixa absolutamente nada a dever para nenhum dos melhores cursos do mundo. E os nossos estudantes da UFAL estão fazendo isso, estão saindo da UFAL para fazer a diferença para o estado de Alagoas e para o Brasil. O senhor acaba de sair de um pleito, o senhor foi eleito, né? Teve quantos por cento de votos? Foram no total 74 na média. Uma aprovação, então, da sua gestão, né? Pois é, mas eu tive 92% dos votos dos servidores técnicos. E aí você vê, Arnaldo, que a gente está trabalhando... aprovação, né? Isso. Mais do que isso, significa que a universidade está trabalhando sintonizada, né? Com uma pauta comum, trabalhando em favor da gente alagoana, porque todos esses técnicos são gente de Alagoas. Já foi empossada para o segundo... Já foi... Não. A troca de mandato é agora em janeiro. Nós estamos encerrando ainda o 4º ano da primeira gestão. Quer dizer, a primeira fase foi administrar a crise do governo Bolsonaro, dos cortes seguidos, né? Voltamos a um orçamento de 2009, é a perspectiva para depois da posse. Segundo mandato vai ser o mandato de reposicionamento da universidade. O que é esse reposicionamento? Alguns cursos que a gente tem que não estão atendendo a contento, que precisam de ser revisitados, cursos que a gente não tem que precisamos de criar.
vagas que têm que ser aumentadas em alguns cursos. Já pode dar algum spoiler? Não, a gente está trabalhando nesse planejamento junto com o governo federal. Comunicação, por exemplo, cadê a televisão, cadê o rádio? Comunicação já está sendo revisitado, professor Arnaldo. A gente está botando agora um curso de mestrado. Eu também sou professor de lá, né? A gente está botando um curso de mestrado agora. Aquele que você teve que fazer no Minter, lá com o Rio de Janeiro, agora a gente vai ter aqui, né, com o timaço lá do jornalismo e das relações públicas atuando, né, para a gente ter mestrados fortes. Nós vamos ter mestrados novos, doutorados novos, né, alguns cursos da área da saúde que nós gostaríamos de ter. Para comunicação, já que a gente tocou nesse assunto, que é a nossa área, jornalismo. Vamos dar um banho de loja. O jornalismo mudou, né? Nós vamos ter uma televisão universitária, nós vamos ter um rádio universitário. A TV UFAL já funciona no canal 8.1 aberto, né, para toda a grande Maceió. Mas hoje a gente só está retransmitindo a EBC, Empresa Brasileira de Televisão. Acabei de assinar agora na terça-feira passada o canal de retransmissão de Arapiraca e a retransmissão para Delmiro Gouveia. Em até 2 anos nós devemos receber os equipamentos para colocar isso. Devemos receber o gerador para Maceió para fazer a inserção da programação. E nós recebemos agora também o canal de rádio 87.1 FM, Maceió, Arapiraca e Delmiro Gouveia. Então nós vamos ter aqui a TV universitária, né, a TV UFAL e a rádio UFAL funcionando na TV aberta e na rádio FM. Nós estamos falando aí de 102 cursos, 28 mil alunos. 8 cidades. 8 cidades. Aonde a gente precisa investir? Em gente. A infraestrutura, mesmo que não seja das melhores, a gente consegue fazer essa infraestrutura funcionar. Mas, por vezes, Arnaldo, a gente não consegue avançar mais porque o nosso público é um público extremamente vulnerável. Se a gente não tiver condição de fixação desses estudantes na universidade, o nosso esforço não vai ter valido a pena. Então, é importante só interromper aqui. Investimento em gente. Quero interromper dizendo que quando ele fala vulnerável, ele está falando das pessoas mais pobres. Vulnerável é um nome bonito para falar pobre. Ele está sendo super gentil. Família com um salário mínimo e meio por mês. Que está dentro... Só para a gente traduzir melhor, um estudante, quando se forma, que vem numa situação de vulnerabilidade social, o que modifica? Ele se transforma, ele transforma a sua família, ele transforma todo o entorno dele. E isso faz com que a gente fique num estado mais competitivo, melhor, com melhores médicos, com saúde melhor, com segurança melhor, com fábricas funcionando melhor, com uma justiça que funciona melhor. Quando a universidade faz o seu papel, põe gente boa na sociedade, a gente vive num mundo melhor. São 3 anos, né? São 4 anos de mandato. 4 anos de mandato. O que muda? Basicamente, agora é uma nova universidade. Nós tivemos um período de 3 anos e meio agora, né? Gerido por um orçamento pífio e pela pandemia. Agora é hora de reposicionar a universidade para atender melhor a gente alagoana em casos, em cursos, em ações de extensão, de inovação, de pesquisa que a gente ainda não está atuando. O ministro Camilo Santana, ele divulgou agora essa semana e na semana passada, dos principais jornais de circulação nacional, que as obras da educação, tanto do ensino fundamental, ensino médio e do ensino superior, elas vão ter que ter um novo direcionamento. Já chegou alguma coisa para a Universidade Federal de Alagoas? Porque nós temos obras paradas lá, né? Temos, essas são as que têm que ser retomadas, ele já entendeu isso. Quantas obras nós temos hoje paradas? Nós temos 4 obras paradas ou andando em ritmo lento por absoluta falta de dinheiro, de investimento. Em que setor? Que é capital. Hoje, por exemplo, nós precisamos de ampliar o restaurante universitário do campus Maceió urgentemente. Para atender quantas mil pessoas? Hoje a gente precisa de dobrar o número de atendimentos. Hoje a gente atende a cerca de 2.000 pessoas no almoço. A gente tem que passar para no mínimo 2.600 pessoas. Merece avanço. O campus do SECA precisa de sala de aula, assim como o campus Arapiraca. O campus do SECA? Em Rio Largo. Rio Largo e Viçosa. Não tem sala de aula, porque ele aumentou o número de cursos de graduação, né, e a gente simplesmente não tem mais como atender, está faltando sala de aula. A gente está improvisando sala de aula em galpões, em laboratórios, que não estão adaptados para isso. Em Arapiraca, a mesma coisa. Nós tivemos um aumento dos cursos em Arapiraca em 2014,
né, novos cursos e aumento de vagas, e hoje nós não temos sala de aula para todas essas atividades. Para retomar, porque ele já me anunciou que eu tenho 3 minutos e eu quero aproveitar esses 3 minutos. Para retomar esses investimentos, a UFAL precisa de quando? Retomar essas obras que tiveram que parar. A UFAL hoje tem um parque de infraestrutura instalado, prédios, só sem falar dos equipamentos, prédios, vias, caixa d'água, tratamento de esgoto e tal, que está estimado em 700 milhões de reais. Então, só na manutenção, que esse ano a gente colocou 4 milhões e 900 mil, eu teria que colocar 10% do imobilizado, que seriam 70 milhões. Então, só aí, para ter uma infraestrutura adequada, a gente tem que saltar algo em torno de 65 milhões. Retomar essas obras que estão paradas. E a outra coisa que é hoje uma pedra no nosso sapato e é um dos motivos pelo qual está tendo evasão, é o enfraquecimento da assistência estudantil que foi propiciado nos últimos 7 anos. Né? O governo federal estrangulou a assistência estudantil e mesmo nos colocando à disposição para receber os estudantes vulneráveis, eles não conseguem ficar na universidade. Hoje a gente precisa de ter um salto, o PENAIS, que é o programa que gera assistência estudantil hoje na UFAL, está em torno de 23 milhões, ele deveria ser dobrado para 46 milhões para a gente atender a contento os vulneráveis. Ou seja, só nessas duas rubricas a gente está precisando perto de 80 milhões a mais de orçamento, que não está previsto para o ano que vem. E nem o ministro sinaliza? Ainda não, ainda não. Vamos ver, né? Mas para retomar as obras já há algum indicativo? Já tem indicativo de que vai retomar essas obras. Agora, se o estado de Alagoas cresce 7% ao ano, né? Quiçá o Brasil não dá uma revirada agora e com o aumento do crescimento do Brasil, né? A gente tem um aumento de arrecadação e a correspondência disso é aumento de impostos, né? De arrecadados e, consequentemente, mais orçamento. Quem sabe? A gente tem que sonhar, né? O senhor é da área da ciência exata, né? Da química, Pois é. Né? É possível ter esse otimismo de forma exata? Rapaz, depois do que a gente passou com a pandemia, e mesmo assim a gente está vivo, está mostrando um resultado para a sociedade, por que é que a gente vai ter medo do futuro? Para encerrar o período letivo. O período letivo está encerrando agora, a gente está fazendo as últimas avaliações, vão ser 3 semanas de recesso, a gente começa as atividades agora em novembro, com toda a energia na universidade, com as novas turmas, inclusive. Esse curso que começa em novembro, quer dizer, o período letivo de novembro é referente a que ano? Esse é o 2023.2. A gente está começando com 3 meses e pouco de atraso. Calendário escolar porque a normal, gente está tirando atraso ainda, né, do período da pandemia. Na verdade, a gente fez um período a mais durante a pandemia, né, e que foi o período letivo especial, que não foi obrigatório. Então, no ano de 2025, a gente vai estar zerando. A gente começa o ano de 2025 no período periodizado. Olha, eu sei que você quer saber mais. Eu também. É aquela entrevista. Acabou. Obrigado. De coração, Arnaldo. Tem muita coisa boa vindo aí para o ano que vem com a UFAL, viu? Prepare-se. A escola pública precisa e a gente agradece. Obrigado.